Olá, tudo bem? Eu sou o Fabiano Rossi e está começando agora o programa Jogo Limpo aqui na Imagem TV, canal 13 da RCA Vitória, com transmissão simultânea pela internet, no endereço imagem.tv.br/ao vivo. No programa de hoje vamos falar sobre crimes virtuais. O que a legislação brasileira diz sobre o assunto e o que o Legislativo Estadual Capixaba está propondo. Vamos citar o Marco Civil da Internet e também casos de artistas famosos, como o da Carolina Dickmann e também do cantor Cristiano Araújo. Os meus convidados são o advogado, especialista em direito digital, Dr. Gustavo Martinelli, e também o deputado estadual Marcelo Santos. Não saia daí, o programa Jogo Limpo já está no ar. E a gente começa o nosso programa de hoje conversando um pouco sobre esse universo da internet, os crimes virtuais e também como que esse assunto está sendo tratado no meio da política, né, no segmento da política para se tornar lei. Né? Os nossos convidados de hoje são o deputado estadual Marcelo Santos, do PMDB, e também o advogado especialista em direito digital, né, Dr. Gustavo Martinelli. Sejam bem-vindos ao nosso programa, deputado, seja muito bem-vindo. Olá, nós que agradecemos a oportunidade de estar nesse programa tão importante para o nosso estado e para o país, é claro. Tá, sempre bom poder contribuir com esse conhecimento, né, às vezes tão escasso, desse debate sobre o direito digital, sobre os impactos no cotidiano da população. Tá certo. E para a gente começar essa nossa discussão, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre o Marco Civil da Internet, né, que foi aprovado no ano passado e talvez a primeira legislação a nível federal que trata do assunto e regulamenta, de certa forma, a internet no nosso país. Né? Então, Gustavo, como que se dá esse Marco Civil? O que ela proporciona de mudança efetiva nesse mundo que era até então sem lei? Né? A internet era um mundo que qualquer um poderia fazer o que quisesse. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Na verdade, é um pouco errôneo achar que a internet era uma terra sem lei, porque as pessoas eram responsabilizadas, existiam processos e o STJ, por exemplo, Superior Tribunal de Justiça, ele já tinha algumas decisões sobre alguns casos, inclusive até entendendo o prazo de 3 anos para guarda de logs, né, para você poder achar efetivamente o autor da conduta e trazer materialidade, não só quem foi, mas o que ele fez, né, que seriam os logs também dos provedores de acesso a aplicações de internet. Né? Então, o Marco Civil ele reafirma a necessidade da privacidade, ele estabelece uma grande questão que era discutível no Brasil, que era a neutralidade da rede. Não se poder quebrar essa neutralidade, a rede tem que ser neutra. E vem também exigir a guarda de logs para os provedores de aplicação de internet de 6 meses e para os provedores de acesso à internet, que é um prazo de 1 ano. E aí você consegue então chegar no autor de uma conduta. Isso é muito sério porque, às vezes, na responsabilidade civil, porque é necessário responsabilizar. Então, tem pais que estão sendo condenados por injúrias que seus filhos estão cometendo contra coleguinhas, por exemplo, na escola. Bullying virtual? É o bullying virtual, ou cyberbullying também chamado. Ele ofende um colega e não é ele que vai responder, mas o nosso Código Civil exige que o pai, então, responda civilmente por ele. Penalmente não tem como, é inimputável. Mas é uma questão que a internet não era uma terra sem lei, só era difícil realmente você encontrar o autor e poder condenar esse autor. E eu gosto muito de citar a questão da ata notarial, que é um documento que se faz em cartório, onde você consegue ter todo o conteúdo que está na internet. O tabelião ele traz esse documento e ele lava para você impresso, e esse relato da internet ele pode sumir, né? Ele pode desaparecer. E com a ata notarial, você faz com que ele fique, de certa forma, né, eterno, podendo ser utilizado como prova no processo judicial. Ou seja, é uma forma até de você coibir também e ajudar no processo em caso de crimes mesmo virtuais, não é isso? Sim, exatamente. E mais, a questão dessa percepção de ausência, né, de terra sem lei, é justamente porque não existiam leis específicas. E é necessário que o Poder Legislativo realmente tome iniciativas e venha regrar as condutas que a gente observa que a internet propicia, como essas questões que vimos da Lei Carolina Dickmann, da questão até do ator Estênio Garcia e do cantor Cristiano Araújo. E entrando até um pouco nesse assunto, né, falando um pouco sobre esses crimes virtuais que chocaram o país, eu acho que a gente pode até começar já citando o caso Cristiano Araújo, um caso muito recente do cantor que faleceu num acidente, né, de carro, voltando de um show na madrugada, e que teve fotos suas da sua necrópsia, né,
expostas na internet, veiculadas pelas redes sociais, pelo WhatsApp e por tantos outros meios de comunicação, de forma muito desrespeitosa e muito complicada, né? E o deputado Marcelo Santos, acompanhando isso, propôs uma lei aqui no Estado sobre esse assunto, né, deputado? Na verdade, hoje, com o advento da internet, nós tivemos a oportunidade, além de nos informar mais, também dar a condição de promover a informação. Mas tudo isso tem que ter limite, como disse aqui o nosso jurista, doutor Gustavo. Quer dizer, já existia, sim, um critério. Os tribunais já se posicionavam com relação aos limites que o cidadão poderia atuar. É claro que há necessidade de ter um marco regulatório, e é o que ocorreu. É claro que ele precisa ser corrigido, e naturalmente o legislador, e é para isso que existe o legislativo, ele pode ir corrigindo e se adequando a tudo aquilo que, na verdade, precisa ser adequado. Eu acredito que ocorreram alguns ajustes nesse marco regulatório, mas já existe um marco agora que vai balizar o mundo jurídico. Naturalmente, os tribunais, os advogados, inclusive as pessoas que foram alcançadas por esse crime e os criminosos. E aí, tendo em vista, por exemplo, o que você disse com relação ao cantor Cristiano Araújo, que abalou todos nós, de quem gostava do ritmo da música dele ou não, mas viu ali a dignidade humana sendo prejudicada. Quer dizer, independente do ser estar vivo ou não, ali você tem uma foto de um morto que foi exposto para todo mundo como se aquilo fosse algo de interesse da sociedade, o que não era. Aquilo ali deixou todos nós estarrecidos e fez um amplo debate para que nós pudéssemos estar discutindo na Assembleia e apresentando uma medida que se transformou em projeto de lei e que foi aprovado pela Casa e que agora segue para a sanção do governo. Ou seja, deputado, o senhor até citou uma situação muito interessante, que é pegar um fato, né, uma foto de uma pessoa que está ali, né, nem pode recorrer porque já está falecida, a não ser seus parentes, né, seus familiares, mas que e tornar aquilo uma notícia, tornar aquilo uma coisa de interesse, o senhor comentou, tornar aquilo como interesse. A gente vê muitos casos assim, por exemplo, acidentes que acontecem, por exemplo, nas estradas, um atropelamento, o cidadão passa lá, tira uma foto com o seu celular e coloca na rede social como se aquilo fosse uma notícia, né? Como se ele fosse um repórter e como se aquilo fosse de interesse público. Ver uma pessoa lá sem um braço, sem uma perna, ou em outros casos até uma situação muito pior. Ou seja, no âmbito jurídico, doutor Gustavo, a penalidade para isso já é prevista a nível federal, a nível do Estado, ou ainda é algo que ainda está um pouco discutido? Olha, é bem complicado você penalizar criminalmente esse tipo de conduta, né, que não seja por difamação ou por algum crime contra a honra, por exemplo. Agora, na questão civil, você consegue buscar, sim, uma indenização. Né? No caso do Cristiano Araújo, por exemplo, seria a família dele que buscaria, né, isso em nome dele por questão da honra da pessoa dele. Né? Agora, quando existe uma lei prevendo, né, existe uma certa... Porque a gente fala do poder coercitivo. Né? Existir uma lei faz com que a pessoa se sinta, né, naquele limite. Olha, se eu romper, eu sei que tem uma norma que me prevê uma condenação. Porque hoje, o que é o dano moral? É um arbítrio do juiz. Né? E o dano moral ele é tão subjetivo que eu posso ou não me ofender com alguma coisa. Eu posso não me ofender com uma determinada divulgação de uma foto minha, como eu posso me ofender. Então, vai, né, da pessoa. Então, é muito difícil arbitrar. É muito difícil você até entender se há ou não dano moral. Existem casos em que o juiz fala, olha, não houve dano moral. Então, eu preciso de certos critérios que venham realmente estabelecer diretrizes para o Poder Judiciário poder se balizar e poder definir uma sentença realmente justa. Agora, deputado, no caso de a lei sendo sancionada, a lei do senhor sendo sancionada, ela prevê uma multa, inclusive, para quem cometer esse tipo. Ou seja, a empresa que cometer, por exemplo, no meio de uma necrópsia, lá, durante o procedimento de necrópsia, faz uma necrópsia, faz uma foto e publica na rede social, ela vai sofrer uma punição. Com certeza. Na verdade, o objetivo da lei é repetir aquilo que estabelece a Lei Complementar 46, que pune já o servidor que cometer esse tipo de crime, vamos dizer assim, e, ao mesmo tempo, a própria Constituição Federal e o Código Penal. No nosso caso específico aqui, a lei propõe que as empresas que prestam serviços funerários e outros serviços ligados a essa área, a partir do momento que seja capturada uma imagem, por exemplo, de alguém que está lá fazendo uma necrópsia, como você mesmo disse, por exemplo, ele tem aí cassada a inscrição dessa empresa, ou seja, ela não vai atuar mais no Espírito Santo porque foi cassada a empresa, imputando a ela uma multa inicial de 50 mil valores do Tesouro, que corresponde hoje a mais de 100 mil reais, e ao mesmo tempo também alcançando
aos funcionários que trabalham nessa empresa. Também já previsto no Código Penal e também já repetindo aqui o que está escrito na própria Constituição Federal. Então, na verdade, é para que nós possamos fazer um alerta. Essa lei também serve de alerta, porque hoje é muito comum, como disse o doutor Gustavo, quer dizer, qual é o tipo de sanção que um cidadão vai ter ao fotografar, e nós agora conversávamos, eu recebi um WhatsApp que tinha lá um cidadão que foi alvo de uma perseguição, né, policial contra ele. Ele era, em tese, um criminoso, e ele está lá com o corpo estirado no chão e tem uma fotografia já no WhatsApp. E aí? Ele é um criminoso. Mas se ele não fosse um criminoso, ou mesmo sendo criminoso, quais são as sanções? Né? Quer dizer, então, a dignidade humana. A dignidade humana. Então, é nesse caso específico, e provocado pelo que ocorreu com o cantor Cristiano Araújo, é que nós apresentamos esse projeto de lei. Ele transitou por todas as comissões, inclusive a Comissão de Constituição e Justiça, já foi aprovado, agora ele segue para a sanção do governo. O que nós esperamos é que essa lei, essa proposta, que repete ali o que está já escrito na Constituição, no Código Penal, e aplica ali uma multa para as empresas que prestam serviço funerário, para que sirva de exemplo, para que não cometa-se mais esse tipo de crime. Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente vai continuar conversando aqui com o deputado estadual Marcelo Santos, também com o advogado Gustavo Martinelli, sobre esse assunto, né, do mundo da internet. Então, o Gustavo já disse que não é um mundo sem lei, agora nós temos um marco regulatório, mas mesmo antes já era um mundo que tinha uma regulamentação, uma legislação, porém que ainda não estava bem certa. As pessoas não tinham muito essa certeza de que poderia ter uma penalidade, né, que poderiam ser penalizados por um crime realizado no mundo da internet. A gente volta já já com o programa Jogo Limpo, conversando com os nossos convidados. Nós estamos de volta com o programa Jogo Limpo, conversando hoje sobre esse universo da internet, sobre os crimes virtuais e o que a legislação prevê sobre esse assunto, né? E também na discussão do âmbito político, o que está sendo discutido na política para mudar, para melhorar e tornar mais seguro também esse ambiente da internet. A gente conversa com o deputado estadual Marcelo Santos e também com o advogado e especialista em direito digital, Dr. Gustavo Martinelli. A gente conversava aqui até um pouco antes de começar o programa, gente, sobre os tipos de crime, né, e as barbaridades que são cometidas no dia a dia, nesse âmbito da internet, nesse WhatsApp e tudo mais. E o deputado Marcelo Santos comentava sobre o que motiva talvez uma pessoa a cometer esse tipo de crime, né, a cometer um tipo de compartilhar fotos desse tipo, né, deputado? É a exposição, né, hoje as mídias sociais, né, cito como destaque aí o Facebook, e o contato imediato que faz com que o WhatsApp, os grupos criados a partir dele, você consiga alcançar um número enorme de pessoas, né? No Facebook, por exemplo, as pessoas se expõem, né? Acabam criando, inclusive, problemas de pedofilia ao colocar uma filha com uma roupa sensual e depois essa filha é alcançada na página dela por um pedófilo. Da mesma forma que expõe o seu dia a dia, né? Seja no almoço, no limite da sua família, na intimidade da sua família, e aí acaba expondo. Por quê? Porque ela quer se sentir participante de uma sociedade que ela imagina que ela foi excluída. E aí, ao colocar, por exemplo, uma foto de um artista, de alguém famoso, que ela entende ser famoso, por exemplo, alguém do bairro, inclusive, que se destaca porque talvez foi atropelado por uma motocicleta e seu corpo ficou ali no chão durante horas, com fraturas expostas e outro tipo de ações que foram promovidas por esse impacto, ela se sente como alguém que vai liderar um grupo ao demonstrar essas imagens. Então isso acaba ela sem saber do crime que ela está cometendo, ou do prejuízo que ela está gerando, principalmente moral, para essa pessoa e seus familiares. Então há de se ter esse marco regulatório, leis específicas que versem sobre esse tipo de ação, para que as pessoas possam ter o limite, né? Porque se nós não tivermos limite, imagine você que nós temos limite desde os primórdios, até porque nós temos aí os 10 mandamentos. O ser humano, por mais que ele tenha capacidade intelectual, ele tem os 10 mandamentos, que foi a primeira Constituição, que foi a Bíblia. Depois nós temos a Constituição Federal, que é no caso do nosso país, a Constituição Estadual, as leis que regem os municípios, o Código Penal, o Código Civil, leis estaduais, enfim, tudo aquilo para que possa dar limite ao cidadão. E aí,
Nesse caso específico do mundo virtual, é necessário ter limite, porque as pessoas acham que elas podem falar tudo. Por exemplo, você tem uma página de um famoso, de um político, de quem quer que seja, a pessoa acha que naquele mundo virtual ela pode denigrir a imagem da pessoa, porque frente a frente ela sabe que ela pode sofrer um processo, mas no mundo virtual ela acredita ela ainda pensa que não. Ela está imune. Então esse é o problema que nós estamos atravessando hoje, não apenas aqui no Espírito Santo, no Brasil, mas no mundo inteiro. É verdade. Agora, até citando alguns exemplos de casos, né, de pessoas que tiveram fotos expostas, por exemplo, há pouco tempo nós tivemos o ator Estênio Garcia, né, teve fotos expostas na intimidade com a sua esposa. Isso já estaria previsto, então, no caso da lei da Carolina Dickmann, que foi outro caso, né, doutor Gustavo? No caso do Estênio Garcia, por exemplo, ela entregou o celular para manutenção. E provavelmente, se foi um relato, na verdade, que a gente conheceu, de que ela entregou o celular para manutenção, a esposa do Estênio Garcia, e nessa manutenção é que a foto foi adquirida e foi divulgada. Então, não seria um entendimento de que houve uma invasão do dispositivo informático, porque ela provavelmente forneceu a senha, autorizou a entrar, não autorizou a pegar essa imagem e divulgar. Essa é a questão. Então, houve a difamação, né? A questão da reparação civil também. A gente sempre tem que lembrar que quando você divulga a imagem, você pode incorrer em duas esferas, na penal e na cível. Na penal, pelo crime de difamação, e na cível, pela questão da reparação por dano moral. Então, na questão específica do Estênio Garcia, há um entendimento a priori, né, de que não teria ocorrido a lei Carolina Dickmann, que é o crime de invasão de dispositivo informático. Teria acontecido a difamação e a reparação por dano moral. Já na Carolina Dickmann, que é a lei mais antiga que a gente tem, que é talvez a primeira lei de crime eletrônico, de crime digital, que foi, na verdade, um pedaço do trecho do projeto Azeredo. O deputado deve lembrar do projeto Azeredo, era um projeto bem, digamos, agressivo, para questões de internet. Ele cerceava, inclusive, alguns direitos. E foi pensada essa parte, foi feito o crime de invasão de dispositivo informático, que no caso da atriz Carolina Dickmann, ele foi realmente invadido. Foi invadido remotamente, descobriram que a máquina era dela, e aí pegaram as fotos e então fizeram essa chantagem com ela. Vamos divulgar mediante o pagamento. Então ela falou que não pagaria e foi divulgada. E ela procedeu com a investigação. Só que nós temos que entender que na lei penal não tem como, por exemplo, a Carolina Dickmann conseguir condenar os agentes pela lei que recebe o nome dela. Porque no direito penal ninguém pode ser condenado por uma lei, posterior ao fato. Então, ou seja, ela mesma não foi beneficiada pela lei que... De forma nenhuma, levou o nome dela, não vai nem ver essa lei ser aplicada. Mas é interessante que se tenha leis específicas. O problema é que o Código Penal, ele não regula a conduta específica, ele regula a conduta, de forma ampla. Porque senão vão surgir várias leis que vão fazer vários crimes específicos, e aí você pode ter elementos que não vão tipificar determinado crime. Agora, é preciso que se repense as leis existentes, que se faça certas alterações para que elas contemplem a punição, seja penal ou seja civil, para esse tipo realmente de conduta. Tá certo. A gente então vai para um rápido intervalo. Na sequência a gente continua conversando sobre esse assunto. Hoje o programa trata sobre crimes virtuais, sobre esse universo da internet, também como que a política pode discutir esse assunto e aperfeiçoar a penalização de crimes no âmbito da internet. A gente vai para o intervalo e volta já já com o programa Jogo Limpo. Já já. E a gente está de volta com o programa Jogo Limpo, tratando hoje sobre os crimes virtuais no universo da internet e também discutindo como a política pode ajudar nessa discussão. A gente conversa com o deputado Marcelo Santos, também com o advogado Gustavo Martinelli. Falávamos aqui também um pouco sobre também a questão do pornô de vingança, ou seja, aqueles casos em que casais, namorados, terminam um relacionamento e, eventualmente, durante o relacionamento tiveram fotos, vídeos de momentos íntimos e no momento do término ou no momento de uma briga, eles soltam essas fotos aí pelas redes sociais, prometendo a honra e a dignidade dessas pessoas, O Gustavo estava comentando alguns casos recentes. Sim, o Brasil tem dois casos emblemáticos, que aconteceram, até o suicídio dessas meninas que tiveram a privacidade quebrada pela divulgação das imagens, seja um vídeo, seja uma foto.
né, e algumas outras meninas que sofreram isso e enfrentaram, né, de frente, assim, realmente pegaram a situação e falaram, fui eu, né, tá aqui e vamos, né, processar. Só que nós temos um caso em Minas Gerais em que a sentença de primeiro grau houve a condenação do agressor em R$100 mil. E quando chegou no Tribunal de Minas Gerais, essa condenação ela foi reduzida de 100 para 5 mil. Ou seja, eu estou com 95 mil de redução. Né? E o crime de difamação não é um crime que tem uma pena muito forte. Na verdade, não há nem prisão para esse caso. Então, quando o agressor se vê nessa esfera, né, de possível impunidade, né, ou de uma pena muito branda, ele inclusive chega a reincidir no crime. Ele divulga, passados anos, ele divulga de novo as fotos, né, para difamar de novo a menina. Né? E aí a menina não tem paz, né, na vida dela. E nesse ponto, o senador Romário ele tem um projeto de lei federal em que ele prevê uma pena muito maior, que já chegaria até a ter a prisão do agressor, teria a indenização imediata para suportar a troca de cidade, porque a mulher ela tem às vezes que trocar de cidade. A troca da cidade, o tratamento psicológico pelo abalo da privacidade quebrada. Então, é necessário que, nessa questão da reincidência, pela branda pena que existe e pelas condenações que às vezes são reduzidas, né, porque 100 mil, pelo que aconteceu com a menina, é um valor que talvez ressarcisse a honra dela. Né? Não que pecúnia ressarça a honra, mas que deixaria ela, pelo menos ele vai ter, né, um trabalho, vai ter que pagar 100 mil, que não é um valor, né, qualquer. E aí vem o tribunal e reduz disso para 5, né, dizendo que ela, na verdade, ela se deixou fotografar, então ela concordou com a propagação da imagem. Permitido aquilo, exatamente, né? Não foi, tá quando você e a sua esposa estão num momento de intimidade ali. Ninguém, em momento nenhum, em sã consciência, acha que aquelas fotos vão vazar. Né? Então, outro caso também é a questão da Apple, daquele iCloud, que é a nuvem da Apple, que toda foto que tira com o iPhone, ele vai para a nuvem. Muitas vezes o usuário do iPhone não sabe disso. Então, houve um ataque de força bruta, que a gente fala, no iCloud. É um ataque relativamente simples, a gente ficou até assustado com essa falha de segurança na rede da Apple. E as fotos de várias atrizes de Hollywood, fotos íntimas, nuas e seminuas, né, vazaram na internet, atrapalhando inclusive até a carreira dessas atrizes, que trabalhavam com o público infantil. Né? Então, é necessário, nesse momento, pelo menos aqui no Brasil, em que a gente tem uma questão de um direito que tem que ser escrito, direito positivado, que o Poder Legislativo, até como essa iniciativa do deputado Marcelo Santos, é louvável, porque é preciso um legislativo atento. Né? Nesse momento, aconteceu depois da conduta com o cantor Cristiano Araújo. Mas é preciso de um Poder Legislativo, essa é uma principal deficiência que a gente enxerga hoje, talvez proativo e mais próximo, né, do debate acirrado da questão da tecnologia. Né? E eu estava comentando com o deputado Marcelo Santos essa questão, né, e ele falou realmente assim, de que há uma iniciativa da Assembleia Legislativa, por intermédio, né, do senhor, em promover isso, em de repente estar chamando, né, profissionais para tentar estar um passo à frente desse tipo de conduta. E, na verdade, o objetivo desse projeto de lei, que já foi aprovado pela Assembleia e agora segue para a sanção do governo, tem esse intuito de debater, de discutir, de promover esse amplo debate, no caso específico da Assembleia Legislativa. Mas é claro que a Constituição de 88 limitou o Poder Legislativo Estadual em legislar sobre algumas matérias. A pertinência por completo de legislar sobre uma matéria como essa, ela compete exclusiva ao Congresso Nacional. Mas nós temos aqui a condição de provocar esse debate, trazer aí parlamentares, seja da Câmara ou do Senado, para que estejam conosco aqui na casa, chamar o doutor Gustavo, a Delegacia de Crimes Eletrônicos e todos aqueles que são interessados em debater esse tema, para que nós possamos aí apresentar, talvez, uma proposta ao Congresso Nacional. O que nós não podemos é ficar na inércia e observando tudo isso acontecer. Quantas criancinhas mais vão se suicidar por conta do vazamento de uma fotografia? Talvez, estou falando criancinha, mas se limitando aí a uma adolescente de 16 anos, sim, porque viu aí o seu namorado não admitir o término de um relacionamento e publicar na internet, porque o mundo é machista. Por que a menina não publica a imagem do homem? Porque ao publicar fotos íntimas do homem, ele vai ser o super-homem da parada. Mas ao publicar uma imagem íntima de uma mulher,
ela vai ser a prostituta daquela localidade, daquele estado, levando inclusive ela ao suicídio. Então, o que nós precisamos é não ficarmos paralisados, provocar o debate, sabe? Mesmo que esse debate provocado seja, em tese, numa linha da inconstitucionalidade, mas que a Assembleia não pode ficar paralisada e deixar isso tudo acontecer sem que apresente uma proposta. Então, assim, a presença do Gustavo, o programa nos dando essa oportunidade, faz com que, primeiro, nos motive ainda mais. E pode ter certeza, nós estaremos promovendo esse debate, chamando todos os atores que queiram discutir esse tema, que é muito mais do que importante, ele é necessário. Tá certo, gente. Eu quero agradecer muito, né, a participação do deputado estadual Marcelo Santos no nosso programa, também do nosso advogado Dr. Gustavo Martinelli, que é especialista em direito digital. Um último aviso? Por favor, fique à vontade. Na verdade, é só para as pessoas saberem que Vitória tem uma delegacia especializada em crimes eletrônicos, é a Delegacia de Repressão aos Crimes Eletrônicos, e sempre que alguém se vir nessa situação, procure um advogado para saber a questão da produção da ata notarial e a Delegacia de Crimes Eletrônicos para poder ter, então, a investigação criminal e a apuração do crime efetivado. E é muito importante isso, inclusive, né? Vale a gente deixar claro e até reforçar isso, que é muito importante que ao acontecer crimes no sentido no âmbito virtual, que a pessoa faça um registro, faça um boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes Virtuais. Procure a doutora Larissa, que é a delegada. Que é a delegada lá, né, de crimes virtuais, porque às vezes, ainda, voltando como a gente começou o programa, né, aquela impressão de que é uma terra sem lei. Não é, né? Não é uma terra sem lei. Por favor, né? Não cometa esse erro, né, doutor Gustavo? Exatamente. Gente, mais uma vez, muito obrigado, deputado Marcelo Santos. Nós agradecemos. E nos colocamos à inteira disposição para todos os temas, em especial esse, que eu acredito que será um tema que esteja sendo debatido aí nas mais diversas casas legislativas e nos programas de importância como o seu. Muito obrigado. Obrigado, doutor Gustavo. E esse foi o programa Jogo Limpo de hoje, tratando sobre crimes virtuais. Nós conversamos com o deputado estadual Marcelo Santos e também com o advogado especialista em direito digital, Dr. Gustavo Martinelli. Você também pode sugerir assuntos para os nossos próximos programas. E para isso é muito simples. Envie um e-mail para contato@fabianorossi.com.br. O nosso programa inédito é exibido todas as quartas-feiras, às 7h30, aqui na Imagem TV, canal 13 da RCA Vitória, com transmissão simultânea pela internet. O endereço imagem.tv.br/ao vivo. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Eu sou o Fabiano Rossi e esse foi o programa Jogo Limpo. Tchau, até o nosso próximo programa.